primeiro jogo da rodada foi Ceará e Palmeiras no sábado lá no Castelão. O Palmeiras venceu por 2-1. No primeiro turno, né, o Palmeiras havia sido derrotado em casa pelo Ceará e agora deu o troco no Vozão lá no Castelão. A torcida do Vozão, os jogadores todos reclamaram muito da arbitragem, né, de um pênalti que não foi marcado, cometido pelo Gustavo Gomes. Eu acho que foi pênalti também, mas teve outro pênalti marcado e foi aí que saiu o gol do Ceará, mas o Palmeiras já estava vencendo por 2-0. Né? Os gols foram marcados pelo Dudu e pelo Gomes, que foi uma contratação. Gomes, mas não tenho certeza qual liga que ele estava jogando, e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, o gol da vitória contra o Ceará. Mas até o Abel Ferreira também criticou a arbitragem do Anderson Daron. Ele disse que é o melhor árbitro do Brasil, mas que falhando, errando, né? Bom, o Hulk também, né? A situação, o Daron está com dois grandes inimigos aí, né? Hulk e Abel Ferreira. Bom, o Goiás venceu por 1-0 o Coritiba com gol do artilheiro Pedro Raul. Pedro Raul, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, chegou ao seu 11º gol. Eu coloquei ele na minha seleção do primeiro turno, né? Fiquei na dúvida entre ele e o Caleri. E aí, logo na primeira rodada do segundo turno, o Pedro Raul cravou e o Caleri não. O Caleri até começou o jogo no banco, para mim não faz sentido nenhum o Rogério sem ter poupado o time. Tem mais chance de ganhar no Sul-Americano? Tem, mas não pode abandonar o brasileiro assim. O Pedro Raul foi titular pelo Goiás, obviamente, só tem o Brasileirão agora e é a briga para se manter na Série A. E o Pedro Raul marcou o gol da vitória do Esmeraldino para cima do Coritiba, lá em Goiânia. O Corinthians também ganhou de 1-0, 1-0 contra o Coritiba contra o Botafogo na Neoquímica Arena. Gol marcado pelo Gustavo Mosquito. O Corinthians ainda tem aqueles desfalques, né, que não voltam nunca, parece, né? O Paulinho a gente sabe que não vai voltar, mas o Renato Augusto tá demorando mais do que a gente imaginava. Mas a maioria ali voltou. Você tem o William que não tá jogando nada, né? Foi titular, mas o Mosquito voltou de lesão recentemente também e fez o gol da vitória do Corinthians. Derrota aí já era esperado pro Botafogo, acho até que foi um placar aceitável. O Botafogo teve algumas chances, sim, mas o Corinthians venceu. O Flamengo ganhou de 4-1 do Atlético Goianiense, né? Com toda a tranquilidade. Poderia ter sido mais. O Flamengo perdeu. O Atlético Goianiense perdeu um jogador, foi expulso, e aí o Atlético Goianiense retrancou depois disso. O Atlético Goianiense, cara, é um time que joga bem, tem uma ideia de jogo, mas aconteceu isso contra o Palmeiras, né? Recentemente, no primeiro turno. Fez 1-0. E aí, cara, do nada, o Atlético tá melhor no jogo e tomou 4. Nesse jogo não abriu 1-0, mas tomou 4 de repente. E aí não tinha mais o que fazer, né? O Flamengo é muito melhor. Depois que perdeu um jogador, o Atlético Goianiense não fez mais nada no jogo. E aí, mais nada não, né? Chegou até a fazer o gol no segundo tempo com o Elton Rato. Mas não tinha o que fazer, né? O Flamengo mereceu a vitória mesmo com as reservas. Atropelou o Atlético Goianiense, né? Com direito ao primeiro gol do Vidal com a camisa do Flamengo, gol que ele marcou de pênalti. O Internacional ganhou de 3-0 do Atlético Mineiro na reestreia do Cuca no comando do Galo. O Inter fez esse placar, né? O placar clássico, né? Chamado placar clássico, para mim não é goleada, mas 3-0 é o famoso placar clássico. Um golaço do Maurício. E, cara, o Galo até teve mais chances do que o Inter de vencer o jogo, de fazer gol, né? Mas o Inter aproveitou a chance que teve, jogando em casa, e aí venceu e mereceu a vitória, né? O Galo, preocupante, né? O Galo vai aí pressionado, então, para esse jogo contra o Palmeiras, onde ele já não é o favorito, na minha opinião, tem muita chance de se classificar, mas o Palmeiras é o favorito, e no Brasileirão, a distância, né, fica maior. O Galo saiu do G6, o Palmeiras segue lá, cada vez mais distante. Eu disse, né, recentemente, que quem fosse eliminado da Libertadores, nesse confronto entre Palmeiras e Atlético, seria o campeão brasileiro. Estou começando a repensar isso. Acho que o Palmeiras tem mais chance de ganhar os dois hoje do que o Atlético de ser eliminado e ganhar.
muito menos vencer os dois. O Galo tem mais chance de ganhar a Libertadores agora do que de ganhar o Brasileiro, na minha opinião. O Atlético Paranaense venceu por 1-0 o São Paulo, gol de pênalti do Vitor Bueno, teve 2 pênaltis no jogo, né? O Felipe Alves, goleiro, que já jogou no Atlético Paranaense também, no Fortaleza, no Juventude, teve emprestado para o Juventude, estava encostado no Fortaleza. Aí o São Paulo fez a contratação dele urgentemente aí, porque o Jandrei se machucou e deve demorar bastante para voltar. O Thiago Couto estava sendo bastante criticado, né? Até pegou o pênalti contra o América, mas aquele pênalti que eu falei, né? Qualquer um defenderia. E aí contratou o Felipe Alves, que é um cara que já trabalhou com o Rogério Ceni no Fortaleza, e tem a confiança do Rogério, né? Então foi contratado, cometeu um pênalti, defendeu o pênalti, que também não foi bem batido, mas depois teve outro pênalti, aí Vitor Bueno, fazendo valer a lei do ex, fez o gol da vitória do Atlético Paranaense, que também vai ter jogo na Libertadores, mas não poupou como São Paulo, né? Não da mesma forma. O América Mineiro ganhou de 3-1 do Avaí, jogando em casa. Vitória importantíssima para o América. O Avaí se aproxima ali da zona de rebaixamento e o América se afasta um pouco mais, né? O América abriu 4 pontos de vantagem para o Cuiabá, que é o primeiro time dentro da zona, e o Avaí está apenas com 1 ponto a mais que o time do Pantanal, que perdeu lá na Arena Pantanal por 1-0 para o Fortaleza, que agora finalmente saiu ali das 2 últimas posições. O Fortaleza chegou a 18º com 18 pontos, estando então 2 pontos atrás do Avaí, que é o primeiro time fora do Z4. O Red Bull Bragantino venceu por 1-0 o Juventude. Foi pouco, né? A gente esperava mais do Bragantino nesse jogo. Tinha que vencer o Lanterna, fez o dever de casa, mas eu acho que poderia ter goleado. Mas eu não sei como foram as circunstâncias da partida, não assisti. E Santos e Fluminense, um jogão 2-2. O Santos abriu o placar, saiu na frente, o Fluminense conseguiu a virada no segundo tempo, né? Em 2 minutos o Fluminense virou o jogo, com o Ganso e com o Cano, né? O Ganso fez o gol de pênalti, e aí fez a comemoração que ele fazia na época do Santos, que era fazendo assim meio que um maestro, né, do time. Na época que ele jogava no Santos, ele fazia isso, e muitos falando que ele provocou a torcida do Santos, outros falando que não, que é homenagem. Acho que ele provocou, mas achei legal a provocação. Não sei se foi o empresário do Ganso que falou, comparando a situação do Ganso com a do Gabigol quando vai jogar com o Santos na Vila Belmiro, que o Gabigol provoca mesmo, fala com a torcida, se a torcida xinga ele xinga de volta, não sei. E o Ganso, recentemente, em entrevista, falou que se pintasse a possibilidade de jogar no Santos de novo, ele jogaria, né? Não é interesse dele sair do Fluminense hoje para ir para o Santos, mas se acontecesse, ele iria e tem carinho pelo clube. Agora o Gabigol, quando fala do Santos, eu não sei. Não vejo muito o Gabigol falar do Santos, né? Eu não vejo o Gabigol dar entrevista fora do jogo, né? Eu acho que ele nunca foi no Podpah uma vez aí, mas né, não é muito de dar entrevista sem o Gabigol, embora seja midiático. Bom, mas o Santos com o Marcos Leonardo fez o gol de empate e terminou assim 2-2. Um bom jogo aí na noite de segunda-feira na Vila Belmiro, hein? O Cano, então, marcou um gol nessa partida e chegou aos 12 gols no Campeonato Brasileiro, segue como artilheiro. O Pedro Raul, que também marcou nessa rodada, chegou a 11. O Calegri passou em branco, ficou com 10. O Bissoli, do Avaí, chegou a 9. Ele estava com 8, né? Marcou o único gol ali do Avaí contra o América. O Marcos Leonardo marcou e chegou a 8 gols. O Mendonça, do Ceará, também fez o gol de pênalti contra o Palmeiras, chegou a 8. O Luciano tá ali com 7, Gustavo Gomes com 7, Hulk com 7, Rony Rústico com 7, está machucado. A possibilidade parece dele voltar amanhã na Libertadores. O Terãs está com 7, o Edson do Botafogo também, né? Inclusive falaram do Terãs aí, que eu não citei ele na seleção do primeiro turno, né? Realmente eu acabei vacilando, mas o Terãs poderia ser mencionado, né? Eu acabei escolhendo o Ganso para estar no meu campo. Poderia ser o Terãs ou poderia ser o Zé Rafael também, que foi a grande dúvida que eu tive, né? Ter Ganso e Rafael, mas como eles tinham números parecidos, eu fui na escolha de gosto pessoal, escolhi o Ganso.
Ó, Palmeiras líder, então, chegou aos 42 pontos. O Corinthians chegou a 38, Fluminense a 35, o Atlético Paranaense em quarto lugar com 34. Com a mesma pontuação em quinto e sexto lugar, temos o Flamengo com 33 e o Internacional também com 33. O Flamengo tem 10 vitórias, o Inter tem 8, por isso o Flamengo está na frente. O Atlético Mineiro está em sétimo lugar com 32, o Bragantino em oitavo com 30, o Santos em nono com 27, o São Paulo em décimo com 26, o Goiás é o 11º com 25, o Botafogo 12º com 24, mesma pontuação de América Mineiro e Ceará. O Coritiba tem 22 em 15º, o Avaí 21 em 16º. Na zona de rebaixamento, o Cuiabá tem 20 em 17º, o 18º é o Fortaleza com 18, 19º Atlético Goianiense 17 e o Lanterna é o Juventude com 16.